A primeira coisa que vi foi minha sogra de 84 anos, Matilde, parada atrás da porta da frente, sorrindo enquanto minha mala estava no terraço ao meu lado. Você devia ter aprendido o seu lugar antes de chegar a isso, disse Matilde pelo alto-falante da câmera de segurança. Eu olhei para a nova fechadura de latão instalada onde minha chave não servia mais. O calor de São Paulo pressionava minhas costas. Minha bolsa de trabalho escorregou do ombro para o concreto. Por 32 anos, eu tinha pago contas, construído negócios, cuidado de parentes doentes e protegido aquela família como se fosse sagrada. E agora, eu estava trancada fora da minha própria casa. Lá dentro, eu conseguia ouvir a televisão ligada. Conseguia ouvir pratos tilintando na cozinha. E em algum lugar atrás de tudo isso, estava meu marido, Mauro, silencioso como sempre. Eu bati com força suficiente para arder os nós dos dedos. Mauro, gritei. Abra esta porta agora mesmo. Uma cortina se mexeu no andar de cima. Então a voz dele veio fraca pelo alto-falante. Eunice, abaixe a voz. Os vizinhos podem ouvir. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não porque Matilde trocou as fechaduras. Não porque meu marido me traiu. Mas porque, depois de tudo que eu tinha feito por eles ainda esperavam que eu me encolhesse para mantê-los confortáveis. O que nenhum dos dois sabia era isto. A casa não era deles. Era minha. E ao nascer do sol da manhã seguinte, eu já tinha ligado para um corretor. Mas antes de contar como vendi a casa debaixo dos pés dos dois, você precisa entender como as coisas chegaram a esse ponto. Meu nome é Eunice Mendes, tenho 62 anos, e até o ano passado eu achava que tinha um bom casamento, não perfeito, mas sólido. Mauro e eu nos conhecemos em São Paulo em 1989, quando ambos trabalhávamos em empregos de atendimento ao cliente em uma seguradora. Ele tinha olhos gentis, uma voz calma e uma delicadeza que me fazia sentir segura depois de um primeiro casamento difícil. Naquela época, não tínhamos nada. Alugávamos um apartamentinho onde o ar-condicionado chacoalhava o verão inteiro. Dividíamos um carro usado. Eu recortava cupons, Mauro fazia hora extra. Construímos nossa vida real por real, como a maioria dos brasileiros da nossa idade fazia. Mas em algum ponto ao longo dos anos, eu continuei crescendo enquanto Mauro permaneceu exatamente onde estava. Parece cruel dizer isso agora, mas é a verdade. Eu fiz cursos noturnos de finanças durante meus 40 anos. Aprendi consultoria de investimentos, depois compliance corporativo, depois gestão remota de riscos. No final dos meus 50 anos, eu tinha construído um negócio de consultoria, ajudando empresas ricas a identificar exposições financeiras antes de aquisições. Parece complicado, mas na maior parte eu resolvia problemas caros para pessoas mais ricas do que eu. E aparentemente, eu era muito boa nisso. 3 anos atrás, um dos meus clientes me indicou para outra firma no Rio de Janeiro, depois outra em Brasília, depois Curitiba. Logo, eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei possível. Alguns meses eram menores, alguns meses eram enormes. O mês em que Matilde ouviu meus ganhos, eu tinha limpado quase 280 mil após os impostos de um grande contrato de consultoria. Eu nunca ostentava. Você não saberia olhando para mim. Eu ainda dirigia meu Lexus prata de 2015. Ainda comprava no atacadão. Ainda usava jeans confortáveis e blusas de loja de departamento. Paguei à vista pela casa para a qual nos mudamos nos arredores de Alphaville. Mas mesmo assim mantive as coisas modestas comparado às pessoas com quem eu trabalhava. O que importava para mim não era luxo, era segurança. Na nossa idade, segurança parece melhor do que empolgação. Mauro se aposentou cedo depois de uma lesão nas costas há 5 anos. Eu apoiei aquela decisão sem reclamar. Paguei as contas, cobri o plano de saúde, cuidei dos reparos, quitei as dívidas médicas dele. Quando a saúde de Matilde começou a piorar, eu concordei em deixar ela se mudar também. No começo, eu genuinamente tentei cuidar dela. Levei ela a consultas, recarreguei receitas, comprei os biscoitinhos de limão da padaria que ela gostava, até converti o escritório do térreo em quarto para ela não precisar subir escadas. E honestamente, durante aqueles primeiros meses, ela agia com gratidão. Depois, uma tarde, tudo mudou. Eu estava no meu escritório em uma chamada de vídeo com um cliente de Salvador, discutindo números de contrato.
Matilde devia estar parada perto do corredor porque mais tarde naquela noite ela me encurralou na cozinha enquanto eu descarregava as compras. Você ganha 200 mil por mês? Ela perguntou. Eu pausei. Eu não discuto finanças abertamente, Matilde. Os olhos dela se estreitaram. Esse tanto de dinheiro muda as pessoas. Eu ri baixinho. Não se você lembrar de onde veio. Mas ela não sorriu de volta. Depois daquele comentário, as coisas começaram a aparecer nas conversas diárias. Uma mulher casada não devia ter contas separadas. Mauro merece aproveitar seu sucesso também. Na minha geração, esposas não escondiam dinheiro. No começo, eu descartava como pensamento antiquado, mas os comentários ficavam mais afiados toda semana. Uma manhã, ela criticou o salmão que eu cozinhei porque era caro demais para gente comum. Outro dia, ela me acusou de agir superior porque eu trabalhava de casa em um escritório privativo. Depois ela começou a fazer perguntas diretas. Quanto tem na sua poupança? Quantas contas você tem? Quem herda seu negócio? Eu parei de responder completamente. Mauro odiava conflito. Então, toda vez que Matilde me chateava, ele respondia do mesmo jeito. Ela é velha, Eunice. Não quer dizer nada. Só deixa pra lá. Mas as pessoas que dizem deixa pra lá, geralmente estão pedindo que outra pessoa carregue a dor por elas. A tensão finalmente explodiu durante o jantar de domingo no final de setembro. Eu tinha feito frango assado com purê de batata e vagem. Matilde mal tocou na comida. Ela sentou rígida à mesa, me observando com aqueles olhos azuis claros que sempre pareciam um pouco decepcionados. Então, do nada, ela pousou o garfo. Se você ganha esse tipo de dinheiro, ela disse friamente, eu quero seu cartão do banco. A sala ficou em silêncio. Mauro olhou para o prato. Eu realmente achei que tinha entendido errado. Desculpe, você me ouviu. Matilde retrucou. Esta família devia ter acesso às finanças da casa. Você está agindo como se o dinheiro pertencesse só a você. Ele pertence a mim, eu respondi calmamente. Mauro finalmente falou. Talvez ela só esteja dizendo que casais deviam dividir as coisas igualmente. Nós dividimos as coisas igualmente. Eu interrompi. Eu pago por tudo. O rosto de Matilde se apertou. Essa atitude é exatamente o que há de errado com as mulheres modernas. Eu dobrei o guardanapo com cuidado ao lado do prato. Não, eu disse baixinho. O que há de errado é o direito. Então Matilde se inclinou para a frente e sibilou as palavras que mudariam tudo. Você acha que porque ganha dinheiro controla esta família? Eu olhei diretamente para ela. Não. Eu acho que respeito importa, e você esqueceu disso. Ela me encarou com puro ódio. E, do outro lado da mesa, meu marido não disse absolutamente nada. Depois do confronto no jantar, a atmosfera dentro de nossa casa mudou completamente. Não de uma vez. Isso teria sido mais fácil de lidar. Em vez disso, aconteceu devagar, como uma rachadura se espalhando pelo vidro. Nos primeiros dias, Matilde mal falava comigo. Ela sentava na sala de estar assistindo noticiário na TV, com o volume alto demais, enquanto fingia que eu não existia. Se eu entrava na cozinha, ela de repente precisava de algo em outro cômodo. Se eu a cumprimentava de manhã, ela respondia com silêncio. Mauro agia como se nada estivesse acontecendo. Essa sempre foi a estratégia de sobrevivência dele. Ignorar a tensão por tempo suficiente, e talvez ela desapareça sozinha. Mas tensão nunca desaparece. Ela se infiltra nas paredes, nos móveis, no seu peito. Uma tarde, eu encontrei Matilde parada na porta do meu escritório enquanto eu revisava contratos. Ela cruzou os braços e olhou ao redor devagar. Deve ser bom, ela murmurou. O quê? Sentar aqui ganhando mais dinheiro em um mês do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos? Eu continuei digitando. Levei 20 anos para construir este negócio. Ela riu amargamente. Mulheres da sua idade costumavam se importar mais com a família do que com carreira. Isso finalmente me fez parar. Você mora em uma casa que minha carreira pagou, eu disse uniformemente. O rosto dela endureceu imediatamente. Por um segundo, eu achei que ela pudesse realmente me dar um tapa. Em vez disso, ela saiu murmurando baixinho. Naquela noite, Mauro me encurralou enquanto eu carregava pratos na lava-louças. Você não precisava dizer aquilo para ela. Eu encarei ele. Ela me insultou no meu próprio escritório. Ela é de outra geração, Eunice. Lá vem de novo. Eu retruquei. Essa desculpa. Mauro esfregou a testa. Você não consegue só deixar as coisas esfriarem? Não, Mauro. Eu não consigo.
Ele suspirou como se eu fosse a difícil. Isso doeu mais do que eu queria admitir porque, quando você passa décadas amando alguém, você espera que ele saiba quando você está sofrendo. Mas Mauro tinha passado tantos anos evitando o conflito que ele já não reconhecia o sofrimento quieto sentado bem na frente dele. Nas 2 semanas seguintes, Matilde ficou mais ousada. Ela começou a criticar tudo o que eu fazia. Se eu pedia delivery depois de um longo dia de trabalho, ela me chamava de desperdiçada. Se eu trabalhava até tarde, ela me acusava de negligenciar meu casamento. Se chegavam pacotes para meu negócio, ela olhava para eles com suspeita como se eu estivesse escondendo barras de ouro no andar de cima. Depois vieram os comentários sobre minha aparência. Na sua idade, mulheres não deviam se vestir como se ainda estivessem competindo. Você usa maquiagem demais para alguém na casa dos 60. Homens não respeitam mulheres que obcecadas por dinheiro. Todo insulto carregava a mesma mensagem por baixo. Uma mulher com independência a deixava desconfortável, especialmente uma mulher mais velha, especialmente uma que não pedia permissão. Uma manhã de sábado, eu ouvi Matilde conversando com Mauro no cantinho do café da manhã. Ela não percebeu que eu estava no andar de cima. Ela acha que é melhor que a gente, Matilde sussurrou. Mauro respondeu baixinho. Isso não é verdade. Ela controla tudo por causa do dinheiro. Ela está sob muita pressão, mãe, e você permite. Matilde retrucou. Um marido devia liderar seu lar. Eu esperei Mauro me defender. Defender nós? Em vez disso, tudo o que ele disse foi: por favor, não comece de novo. Foi quando eu percebi algo doloroso. Mauro não era neutro. As pessoas gostam de chamar cônjuges passivos de neutros. Eles não são. A neutralidade sempre beneficia o agressor. Ficando em silêncio, Mauro escolhia um lado todo santo dia. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira de outubro. Eu tinha dirigido para São Paulo para reuniões com 2 clientes e só cheguei em casa quase às 7 da noite. O trânsito estava horrível. Minha lombar doía. Eu me lembro de pensar como seria bom trocar de roupa para o pijama e servir uma taça de vinho. Mas no momento em que entrei na garagem, algo pareceu errado. A luz da varanda estava apagada, as cortinas do térreo estavam fechadas e meu controle da garagem não funcionava. Eu apertei o botão de novo. Nada. Eu franzi a testa e estacionei perto da calçada. Quando caminhei até a porta da frente, notei a nova fechadura imediatamente. Latão brilhante, formato diferente. Meu estômago afundou. Eu tentei minha chave mesmo assim. Não serviu. No começo, eu honestamente achei que tinha havido algum engano. Então notei a pequena câmera de segurança piscando acima da varanda. Um segundo depois, a voz de Matilde crepitou pelo alto-falante. Você chegou cedo. Eu dei um passo para trás em descrença. O que é isso? Você precisa de tempo para pensar no seu comportamento. Meu pulso começou a martelar. Abra a porta. Não. Eu ri uma vez de puro choque. Você trocou as fechaduras. Você ficou arrogante. Matilde disse calmamente. Alguém precisava te humilhar. Eu bati na porta com força suficiente para sacudir a moldura. Mauro, nada. Então, finalmente, depois de quase 30 segundos, a voz dele veio fraca pelo alto-falante. Eunice. Eu senti minha garganta apertar. Você sabia disso. Silêncio. Aquele silêncio me disse tudo. Mauro, eu sussurrei. Me diga que você não concordou com isso. Outra longa pausa. Então veio a frase que eu nunca esquecerei pelo resto da minha vida. Abaixe a voz, ele murmurou. Os vizinhos vão ouvir. Eu fiquei ali completamente entorpecida. 32 anos de casamento, 32 anos de lealdade. E a maior preocupação dele era o constrangimento. Não minha humilhação, não minha segurança. Não o fato de que sua esposa estava trancada fora da própria casa. Só os vizinhos. Algo dentro de mim ficou frio depois disso. Não com raiva, não emocional, frio. Eu peguei minha bolsa do terraço e voltei para o carro sem dizer mais uma palavra. Matilde continuou falando pelo alto-falante atrás de mim. Você vai voltar com uma atitude melhor amanhã. Eu dirigi até um hotel Ibis próximo e aluguei um quarto para a noite. A jovem na recepção sorriu gentilmente enquanto me entregava o cartão-chave. A senhora está bem? Eu me surpreendi respondendo com honestidade. Não, eu disse baixinho. Acho que não estou. Dentro do quarto do hotel, eu sentei na beira da cama por quase 1 hora sem me mexer. O quarto cheirava levemente a detergente e ar-condicionado velho.
Um jogo de futebol tocava baixinho pela parede de outro quarto. Minha vida inteira, de repente, parecia desconhecida. Então, devagar, a realidade começou a substituir o choque. Eu abri meu laptop, entrei nos meus arquivos seguros e comecei a revisar documentos. Escritura do imóvel, fundo do negócio, histórico da hipoteca, acordos de refinanciamento. Cada página confirmava a mesma coisa. A casa de Alphaville pertencia legalmente só a mim. Eu tinha comprado através da minha empresa de consultoria anos antes para proteção fiscal, depois de um susto com processo envolvendo um ex-cliente. O nome de Mauro nunca tinha sido adicionado à propriedade. Na época, ele disse que não importava porque o que é seu é nosso. Engraçado como as pessoas esquecem rápido das próprias palavras. Por volta da meia-noite, eu liguei para meu advogado. A voz sonolenta dele atendeu depois do terceiro toque. Eunice, está tudo bem? Eu olhei para os documentos do imóvel brilhando na tela do laptop. E pela primeira vez naquela noite, eu sorri. Não, eu disse baixinho, mas acho que está prestes a estar. Meu advogado se chamava Ricardo Leão, e eu confiava nele com meus assuntos de negócios havia quase 12 anos. Ele tinha 71 anos, afiado como uma navalha e permanentemente desinteressado pela estupidez humana. Às 8h30 da manhã seguinte, eu sentei de frente para ele no escritório dele, com vista para a rodovia dos Bandeirantes, enquanto ele revisava os documentos do imóvel pela segunda vez. Finalmente ele tirou os óculos. Bem, ele disse calmamente, isso é notavelmente direto. Eu cruzei os braços com força. Então eu posso vender. Ricardo se recostou na cadeira. Eunice, legalmente falando, seu marido e a mãe dele te trancaram fora de um imóvel de propriedade exclusiva da sua empresa. Francamente, se quisesse, você poderia processar. Eu olhei pela janela para o trânsito lá embaixo. Eu não quero vingança por tribunal. Ricardo me deu um olhar compreensivo. Você quer dignidade? Sim. Ele assentiu devagar. E talvez um pouco de vingança. Isso me fez sorrir pela primeira vez em dias. Talvez um pouco. Ricardo deslizou a papelada de volta para mim. Você tem todo o direito legal de vender imediatamente, especialmente neste mercado. O estoque em Alphaville ainda está baixo. Eu olhei para os documentos. A casa, de repente, parecia diferente na minha mente. Não mais como um lar, só um ativo, um caro. E, honestamente, aquela percepção doeu mais do que eu esperava porque eu não queria uma guerra. Eu queria respeito. Ao meio-dia, Ricardo me conectou com um investidor imobiliário chamado Danilo Costa, que se especializava em compras rápidas de imóveis de luxo. Ele chegou ao escritório de jeans, botas e o tipo de confiança que homens ricos carregam sem perceber. Eu posso fechar em 48 horas, ele disse depois de revisar os detalhes do imóvel. Tão rápido, ele deu de ombros. Comprador à vista de fora já procurando imóvel para mudança. Eu quase ri do absurdo da minha vida. 32 anos de casamento reduzidos a uma transação de 48 horas. Danilo me estudou com cuidado. Tem certeza disso? Aquela pergunta demorou mais do que eu esperava. Eu tinha certeza? Não. Mas certeza é um luxo que as pessoas raramente têm durante traição. O que eu sabia era isto. Eu nunca conseguiria voltar para aquela casa e me sentir segura de novo. Então eu assinei o acordo preliminar de venda. Simples assim. Feito. Ainda assim, apesar de tudo, eu me recusei a me tornar cruel. Isso importava para mim. Eu arranjei acomodação temporária estendida para Mauro e Matilde através do escritório de Ricardo. 3 meses totalmente pagos, mobiliados, perto dos médicos de Matilde. Eu não contei para eles imediatamente. Parte de mim queria que eles experimentassem a incerteza do mesmo jeito que eu tinha sentado do lado de fora daquela porta trancada. Não perigo, não sem teto, só consequências. Naquela noite, eu voltei para casa enquanto Mauro e Matilde estavam na sessão de fisioterapia de Matilde. Ricardo aconselhou ter um chaveiro e um policial militar de folga presentes durante a reentrada para evitar acusações depois. Caminhar pela minha própria porta da frente pareceu surreal. A casa cheirava ao creme de lavanda de Matilde e sopa requentada. Meu home office estava exatamente como eu tinha deixado. Caneca de café ao lado do teclado, bloco de anotações aberto, óculos de leitura na mesa, pequenos pedaços da vida comum congelados no lugar enquanto meu casamento desmoronava ao redor deles. O policial militar ficou educadamente perto do corredor, enquanto os carregadores ajudavam a embalar meus pertences.
Um deles, um jovem com tatuagens nos 2 braços, olhou para mim com simpatia. A senhora está bem. Engraçado como estranhos pareciam mais preocupados com meus sentimentos do que meu marido ultimamente. Eu vou ficar, eu respondi. Eu levei só o que importava: roupas, fotografias de família, o relógio do meu pai, arquivos de negócios, a tigela de cerâmica azul que minha filha fez no ensino fundamental antes de falecer 20 anos, antes de leucemia. Aquela tigela importava mais do que todas as coisas caras dentro daquela casa juntas. Enquanto eu embalava a última caixa do escritório, notei uma foto emoldurada na estante. Mauro e eu nas Cataratas do Iguaçu, em 1997. Nós parecíamos tão felizes, tão jovens, tão certos. Eu quase deixei a foto para trás. Em vez disso, eu a embrulhei com cuidado em plástico bolha e coloquei na caixa mesmo assim. Não porque eu ainda confiava nele, mas porque luto e amor às vezes ocupam o mesmo espaço. O fechamento final aconteceu na tarde seguinte, 43 horas depois de eu ter sido trancada para fora. Danilo transferiu os fundos. A propriedade foi transferida oficialmente e, simplesmente assim, a casa não pertencia mais a nós. Às 4:30 daquela tarde, os caminhões de mudança chegaram. Mauro me ligou 7 vezes antes de eu finalmente atender. Eunice, ele disse sem fôlego. O que está acontecendo? Tem gente da mudança aqui. Eu vendi a casa. Silêncio. Depois uma inspiração afiada. Você o quê? Eu vendi ontem. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. A voz dele rachou de pânico. Para onde nós vamos? Eu arranjei moradia temporária. Ricardo vai mandar o endereço por mensagem. Esse não é o ponto. Não, eu disse baixinho. O ponto foi o momento em que você deixou sua mãe me trancar para fora. Ao fundo, eu ouvi Matilde gritando. Então, de repente, ela pegou o telefone. Sua mulher egoísta, ela gritou. Você não pode fazer isso com a família. Eu fechei os olhos. Por meses, eu tinha engolido insultos para manter a paz. Mas paz construída sobre humilhação é só outra forma de rendição. Família, eu disse calmamente, não joga uns aos outros para fora da própria casa. Você está destruindo este casamento por orgulho. Não, eu respondi suavemente. Seu filho destruiu com silêncio. Por vários segundos, ninguém falou. Então Matilde sibilou amargamente. Tudo isso por causa de dinheiro. Eu olhei ao redor do condomínio alugado silencioso que Ricardo tinha me ajudado a conseguir temporariamente perto de Atibaia. Móveis simples, vista para as montanhas, silêncio pacífico. E, de repente, eu entendi algo importante. Isso nunca tinha sido sobre dinheiro. Dinheiro só revelou quem as pessoas já eram. Nunca foi sobre dinheiro. Eu disse para ela. Foi sobre respeito. Então eu desliguei. Naquela noite, eu sentei sozinha no pequeno terraço do lado de fora do meu aluguel, enquanto o vento leve do interior movia gentilmente pelas árvores. Pela primeira vez em meses, ninguém me criticava, ninguém me vigiava, ninguém exigia nada de mim. O silêncio parecia desconhecido, mas não solitário, só pacífico. Meu telefone vibrou de novo por volta das 9. Outra mensagem de Mauro. Por favor, fale comigo. Depois outra. A mãe está muito chateada. E, finalmente, eu nunca pensei que você realmente fosse embora. Eu encarei aquela última mensagem por muito tempo, porque aquela era a verdadeira tragédia por baixo de tudo. Ele realmente acreditava que eu toleraria qualquer coisa para sempre. E talvez por anos eu tivesse ensinado exatamente isso a ele. 3 semanas depois de vender a casa, eu percebi algo estranho. Meu corpo não doía o tempo todo mais. Por anos, eu tinha culpado estresse, envelhecimento e longas horas de trabalho pela tensão no peito e a dor constante nos ombros. Mas sentada no terraço dos fundos do meu aluguel perto de Atibaia, uma manhã fresca de novembro, café aquecendo minhas mãos enquanto o céu paulista ficava rosa acima das montanhas, eu notei que finalmente conseguia respirar fundo de novo. Paz tem uma sensação física quando você não a experimenta há muito tempo. O pequeno aluguel não era chique. 2 quartos, cozinha pequena, pisos de cerâmica que ficavam frios de manhã, mas cada centímetro dele pertencia emocionalmente a mim. Sem críticas, sem tensão zumbindo por baixo das conversas, sem andar em ovos. Aos 62 anos, eu finalmente estava aprendendo como segurança emocional parecia. Aquela percepção me deixou tanto grata quanto profundamente triste,
porque o casamento devia ter sido o lugar seguro, não a coisa da qual eu precisava ser resgatada. Enquanto isso, Mauro e Matilde se mudaram para o apartamento mobiliado temporário para idosos que eu tinha arranjado em Barueri. Ricardo me contou depois que a primeira semana lá foi feia. Aparentemente, Matilde reclamava o tempo todo. Os móveis eram baratos. O prédio era deprimente. Os vizinhos eram velhos. Eu quase ri quando Ricardo me contou aquela última parte. Ela tinha 84 anos. Mas a amargura faz as pessoas acreditarem que merecem exceções da realidade. Mauro ligava quase todo dia durante aquelas primeiras semanas. No começo, eu ignorava. Depois, eventualmente, eu atendia. Não porque estava pronta para perdoar, mas porque depois de 32 anos juntos, cortar ele completamente parecia cruel. A voz dele soava diferente agora, menor de alguma forma, como um homem acordando tarde demais. Eu sinto sua falta, ele disse baixinho durante uma ligação. Eu olhei pela janela da cozinha enquanto ele falava. Eu sinto falta de quem eu achava que você era. Eu respondi. Aquele silêncio depois se esticou dolorosamente longo. Então ele sussurrou. Você tem razão. E, honestamente, isso doeu mais do que desculpas teriam, porque responsabilidade não deixa onde se esconder. Alguns dias antes do Natal, minha velha amiga Mariana dirigiu de São Paulo para passar o fim de semana comigo. Nós nos conhecíamos desde nossos 20 anos. Ela trouxe compras, vinho e o tipo de honestidade que só velhas amigas podem oferecer. Depois do jantar, nós sentamos enroladas em cobertores do lado de fora, enquanto o ar fresco do interior atravessava o terraço. Sabe o que me incomoda mais? Eu admiti baixinho. Mariana tomou um gole de vinho. O quê? Eu fico repassando o trancamento na minha cabeça. Claro que fica. Não, eu disse devagar. Não as fechaduras em si. As palavras de Mauro. Abaixe a voz. A memória ainda parecia um hematoma. Mariana balançou a cabeça. Aquele homem tinha mais medo de desconforto do que de perder a esposa. E lá estava. A verdade que eu tinha passado anos tentando não ver. Mauro não era mau. Isso teria sido mais fácil. Ele era fraco. E fraqueza dentro do casamento se torna perigosa quando momentos difíceis chegam. A semana depois do Natal, eu recebi uma carta escrita à mão no correio. Não uma mensagem, não um e-mail, uma carta de verdade. A caligrafia de Mauro inclinada irregularmente no envelope. Eu quase joguei fora sem abrir. Em vez disso, eu fiz chá e sentei ao lado da janela antes de ler devagar. Eunice, eu passei semanas tentando me explicar, mas a verdade é mais simples e feia do que eu queria admitir. Eu falhei com você, não uma vez, não por acidente repetidamente. Eu ficava dizendo a mim mesmo que estava mantendo a paz entre minha esposa e minha mãe, mas na verdade eu estava me protegendo de conflito como fiz a vida inteira. Meu pai era barulhento e cruel. Minha mãe controlava tudo por culpa. Ficar quieto se tornou sobrevivência para mim, mas sobrevivência não é a mesma coisa que ser marido. Quando ela te trancou para fora, eu devia ter aberto aquela porta imediatamente. Em vez disso, eu me preocupei com as aparências. Eu me preocupei com os vizinhos. Eu me preocupei em chatear minha mãe. E eu não me preocupei o suficiente em perder você. Isso é algo que vou lamentar pelo resto da minha vida. Eu não estou pedindo que você volte. Eu não mereço isso. Eu só precisava que você soubesse que você estava certa e eu estava errado. Com amor, Mauro. Quando terminei de ler, lágrimas borraram a página. Não porque o casamento estava consertado. Não estava. Mas porque depois de meses me sentindo invisível, alguém finalmente reconheceu o dano com honestidade. Sem desculpas, sem culpar a idade, sem mal-entendidos, só verdade. Naquela noite, eu mal dormi. Não de raiva mais, de luto. Porque há algo particularmente de partir o coração em ver alguém se tornar emocionalmente maduro só depois de destruir a coisa que devia ter protegido. Alguns dias depois, Mauro ligou de novo. Eu sei que não mereço isso, ele disse com cuidado. Mas você encontraria comigo para um café algum dia? Eu quase disse não imediatamente. Então eu lembrei do jovem que casei naquele apartamentinho décadas atrás. O homem que costumava dançar comigo descalço na cozinha. O homem que me segurou durante a doença da nossa filha. O homem que uma vez me fez sentir segura. As pessoas raramente são só seu pior momento, e talvez seja isso que torna o perdão tão complicado. Café, eu disse finalmente, não promessas. A inspiração dele soou trêmula. Isso é justo. Antes de desligarmos, ele hesitou.
Tem mais uma coisa que você devia saber. O quê? Minha mãe não está bem. Eu fiquei quieta. Ela fica dizendo que nunca pensou que você realmente fosse embora. Ele admitiu. Eu acho que ela não entende o que destruiu. Aquela frase me seguiu por dias depois, porque no fundo Matilde provavelmente acreditava que eu continuaria absorvendo desrespeito para sempre. Muitas mulheres da minha geração foram ensinadas exatamente isso. Manter a paz, ficar educada, sacrificar em silêncio, especialmente dentro do casamento, especialmente depois dos 60, mas envelhecer não apaga a dignidade. Se alguma coisa, torna a dignidade mais importante. No domingo seguinte, eu dirigi pelo nosso antigo bairro pela primeira vez desde que vendi a casa. Eu disse a mim mesma que foi acidental. Não foi. Os novos donos já tinham paisagado o jardim da frente de forma diferente. Flores frescas alinhadas na calçada onde meus roseirais costumavam crescer. A casa parecia bonita e completamente desconhecida. Eu sentei do outro lado da rua por vários minutos, vendo a luz do sol se mover pelas janelas. Então eu percebi algo surpreendente. Eu não sentia mais falta da casa. Eu sentia falta da vida que eu achava que existia dentro dela. E, finalmente, devagar, dolorosamente, eu estava começando a aceitar que aquelas não eram a mesma coisa. O restaurante ficava logo fora do centro de São Paulo, encaixado entre uma loja de ferragens e uma velha farmácia que estava lá desde os anos 70. Mauro e eu costumávamos ir lá quando éramos jovens e pobres. Na época em que dividir uma fatia de torta depois do jantar parecia romântico em vez de necessário. Eu cheguei 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa perto da janela. Minhas mãos pareciam estranhamente nervosas enroladas na caneca de café. Não porque eu esperava a reconciliação, mas porque 32 anos de história não desaparecem simplesmente porque a confiança desaparece. Quando Mauro finalmente entrou pela porta, eu mal o reconheci. Ele parecia mais magro, mais velho. Não fisicamente frágil exatamente, só emocionalmente desgastado. Arrependimento envelhece as pessoas mais rápido que o tempo. Ele me viu e parou desajeitado antes de deslizar na mesa de frente para mim. Por alguns segundos nenhum de nós falou. Então ele deu um sorriso cansado. Você ainda pede café antes das pessoas chegarem. Eu quase sorri de volta. E você ainda chega atrasado. Pela primeira vez em meses, a tensão entre nós amoleceu um pouco. Não curada, só humana de novo. A garçonete passou e Mauro pediu um prato de carne enquanto eu escolhi sopa e metade de um sanduíche. Coisas comuns, coisas familiares. Por um momento, quase pareceu com os milhares de almoços quietos que compartilhamos ao longo do nosso casamento, mas luto sentava entre nós agora. Eventualmente, Mauro juntou as mãos e olhou diretamente para mim. Eu te devo outro pedido de desculpas. Eu suspirei suavemente. Você já pediu desculpas na carta. Não o suficiente. Ele engoliu em seco. Eu passei nosso casamento inteiro tentando evitar conflito. Eu achava que ser calmo me tornava um bom marido. Os olhos dele baixaram. Mas calma não é a mesma coisa que coragem. Eu não respondi imediatamente porque ele finalmente estava dizendo a coisa que eu precisava que ele entendesse. Eu continuei protegendo paz temporária em vez de proteger minha esposa. Ele sussurrou. Lá estava a verdade. Simples, dolorosa, atrasada. Do lado de fora da janela do restaurante, o trânsito rolava firme na tarde ensolarada. Pessoas entravam e saíam das lojas carregando sacolas de compras e lavanderia e todos os pequenos pedaços da vida brasileira comum. E de repente, eu percebi algo. A maioria dos casamentos não desmorona por um momento dramático único. Eles desmoronam devagar através de silêncios acumulados, pequenas traições, dispensas repetidas, a lenta erosão de se sentir emocionalmente escolhido. Mauro esfregou as mãos nervosamente. Minha mãe quer te pedir desculpas. Eu encarei ele com cuidado. Ela quer? Ela sabe que foi longe demais. Parte de mim queria rejeitar a ideia imediatamente, mas outra parte, a parte mais velha e mais calma, entendia algo doloroso sobre envelhecer. Medo muda as pessoas, especialmente pessoas mais velhas que cresceram com escassez. Controle se torna o jeito delas de se sentirem seguras. Isso não desculpava o comportamento de Matilde. Mas entender alguém e desculpar são coisas diferentes. Uma semana depois, eu visitei Matilde na residência assistida. Mauro finalmente a tinha mudado para lá permanentemente. O lugar era quieto e surpreendentemente acolhedor.
Música suave de piano flutuava pelo saguão, enquanto moradores jogavam cartas perto da lareira. Matilde parecia menor, sentada ao lado da janela no cardigã e sapatos ortopédicos. A idade finalmente tinha alcançado ela. Quando ela me viu, os olhos dela imediatamente se encheram de lágrimas. Por vários segundos, nenhuma de nós falou. Então, baixinho, ela disse: "Eu estava errada, eu esperei. Não porque eu queria poder, mas porque depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de honestidade." Ela olhou para as mãos trêmulas. A vida inteira, dinheiro significou sobrevivência. Ela admitiu: "Meu pai perdeu tudo quando eu era jovem. Quase perdemos nossa casa. Depois disso, eu passei a vida aterrorizada com instabilidade." A voz dela rachou um pouco. "E quando eu vi o quanto você se tornou bem-sucedida, acho que parte de mim teve inveja. Isso me surpreendeu mais do que raiva teria. Você era independente." Ela sussurrou. "Você não precisava mais da permissão de ninguém." Pela primeira vez, eu vi além do comportamento controlador. Por baixo havia medo. Medo antigo. Medo geracional. O tipo que muitas mulheres carregaram em silêncio por décadas. "Eu lidei com aquele medo de forma ruim", Matilde disse suavemente. "E eu te machuquei." Eu assenti devagar. "Sim, você machucou." Ela limpou os olhos com cuidado. "Eu nunca pensei que você realmente fosse embora." Lá estava aquela frase de novo. Eu estudei ela por um longo momento antes de responder. Eu também não pensei que iria. E essa era a verdade. Durante a maior parte da minha vida, eu acreditei que suportar dor em silêncio fazia parte de ser uma boa esposa. Mas em algum ponto ao longo do caminho, a resistência tinha começado a substituir o autorrespeito, e essas não são a mesma coisa. Eu nunca me mudei de volta com Mauro. Não completamente. Algumas pessoas esperam que histórias como esta terminem com reencontros dramáticos e perdão perfeito. A vida real raramente funciona assim. A cura é mais lenta, mais complicada. Mas com o tempo, Mauro e eu começamos a reconstruir algo honesto entre nós. Não o casamento antigo. Aquela versão tinha ido embora. Em vez disso, construímos comunicação melhor, responsabilidade real, limites claros. Ele começou a frequentar terapia pela primeira vez na vida. Não porque eu exigi, mas porque ele finalmente entendeu por que evitar emocionalmente destrói relacionamentos. Quanto a mim, eu reduzi meu negócio de consultoria para meio período e comecei a voluntariar em workshops comunitários para mulheres mais velhas. Falávamos sobre alfabetização financeira, proteções legais, cuidados, esgotamento, limites emocionais dentro das famílias e, mais importante, como envelhecer não significa entregar a dignidade. Uma noite depois de um workshop, uma mulher na casa dos 70 anos me puxou de lado com lágrimas nos olhos. Eu achava que estava velha demais para me defender. Ela sussurrou. Eu apertei a mão dela gentilmente. Você não está. Dirigindo para casa naquela noite pelo pôr do sol de São Paulo, eu percebi algo importante. Vender a casa nunca tinha sido realmente vingança. Tinha sido sobrevivência. A verdadeira vitória veio depois, quando a amargura parou de me controlar. Porque vingança pode expor a verdade, mas cura exige sabedoria. E às vezes a coisa mais forte que uma pessoa pode fazer é finalmente se recusar a desaparecer dentro da própria vida. Se esta história tocou você de alguma forma, reserve um momento para refletir sobre os relacionamentos em sua própria vida. Respeito, gentileza e coragem emocional importam mais do que o orgulho jamais importará. E se você acredita que histórias como esta merecem ser ouvidas, compartilhadas e lembradas, não esqueça de seguir Notas do Coração para mais histórias sinceras sobre vida, família e segundas chances. Fim.